Fala galera do canal Cubo d'Água Aquarismo, tudo bom com vocês? Hoje mais um vídeo da série falando sobre, e a gente vai estar falando aí sobre o Alga-Iter. Segue o vídeo aí. Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando aí sobre o Gyrinocellus aimonieri, né? Espero que seja assim que se pronuncie, que é o Alga-Iter, o famoso, né, comedor de algas chinês aí, lá do continente asiático. E é um peixe que muito efetivo, que ajuda muito na manutenção do aquário, mas também gera muita preocupação e até raiva de alguns aquaristas. E a gente vai estar falando mais sobre ele aí, tentando trazer para vocês algumas dicas bem legais sobre ele. Então, gente, eu crio, né? Eu tenho aqui um Alga-Iter dentro do meu aquário de acaradiscos, que já gera muita preocupação para muita gente. Então, vamos começar falando sobre isso, né? Tem até um comentário no meu vídeo que eu fiz sobre os acaradiscos, em que uma pessoa que eu, desculpa, esqueci o nome, minha mente, mas eu vou botar aqui no vídeo, pediu para eu falar sobre o Alga-Iter porque tinha problemas com ele, né? E eu, até hoje, até o momento, eu não tenho problemas com o meu Alga-Iter atacando as minhas acaradiscos. Então vamos contextualizar, né? O Alga-Iter é um peixe algueiro, comedor de algas, mas ele é muito mais ativo nessa função quando menor, quando pequeno. Conforme ele vai crescendo, até porque geralmente no aquário essa oferta de algas ela vai diminuindo muito, porque ele é muito bom nesse trabalho, ele começa a se interessar por outros tipos de alimentos, principalmente por outros tipos de alimentos, né? E aí os peixes que têm muito muco, que soltam muito muco, por exemplo, acaradisco, né? É muito atrativo para ele, porque o peixe ele sente fome e ele tenta o que? Se alimentar, né? Esse é o principal problema com o Alga-Iter. Ele não vai atacar só acaradisco só porque ele quer atacar acaradisco, tá? Isso no modo geral, tá, gente? Mas ele geralmente faz isso por falta de alimentação, falta de nutrientes. E aí que entra o passo mais importante para quem quer ter um Alga-Iter com qualquer peixe. Ele é um peixe comedor de algas. Algumas pessoas falam que ele come alga peteca. Eu particularmente já tive, tenho ainda aqui um pouquinho. É um peixe que eu não vejo se interessar pela alga peteca, vou ser bem sincero. Mas ele come as outras algas muito bem, mantém um serviço de limpeza bem grande. Mas todos os animais na natureza, eles pegam nutrientes de várias coisas, de vários tipos de algas, de vários materiais. E dentro do nosso aquário a gente precisa entender que por mais que a gente tenha um determinado alimento para um peixe, né, ele precisa de complementos. Porque, por exemplo, a gente fala para diversificar rações, por exemplo. Ah, Charles, mas eu dou uma ração de qualidade, joia, mas você precisa diversificar tanto para o paladar do peixe quanto para a questão de nutrientes. Às vezes uma ração tem mais de nutrientes que a outra não tem. E imagina você, por exemplo, ficar comendo feijão com arroz todo dia. Todo mundo enjoa, né? Por mais que você goste. Então, a gente precisa ter essa diversificação. Um dos maiores erros para quem tem o Alga-Iter e tem peixes de fundo é acreditar que eles vão comer só o resto de ração que cai ali. E não. Se você quiser ter um Alga-Iter ajudando a evitar problemas, você precisa sim ter uma boa ração de fundo para alimentar seus peixes, tá? É muito importante. Então ele vai ter alga ali para comer durante a noite, durante o dia, mas você vai alimentar ele 2 vezes por dia, que eu aconselho pelo menos, tá? Não só ele, né, seus peixes, com alimentação para peixes de fundo e rações boas. Não adianta você dar uma ração mais ou menos, tá? Porque às vezes ele vai comer uma massa, mas os nutrientes ele não vai estar absorvendo. E são essa falta de nutrientes
e faz com que ele busque isso no muco dos outros peixes. Por exemplo, o muco da cara-disco é muito nutritivo. Por quê? Porque os seus alevinos, depois que eclodem, né, sair dos ovos ali, eles ficam se alimentando desse muco. Então, como eles são nutritivos, né, para os peixes. E é uma das principais ocorrências de ataque do algaíter ou dos cascudos, também acontece com os acarás discos, por causa dessa falta de alimentação. Beleza, falei que ele come algas, falei que ele come ração, precisa comer rações, e você pode estar complementando com abobrinha, com pepino, né? Você corta ali um pedacinho da abobrinha crua, do pepino, joga lá dentro do seu aquário. Algumas pessoas pegam um garfo de inox, porque geralmente ela fica boiando, ela fica flutuando ali, né? Para afundar ele. Aí você espeta no garfo, deixa lá, você vai ver que vai se alimentar muito bem desse alimento. Ele vai ajudar ele a ficar saciado. E isso é o mais importante, para você evitar de ter problema com o algaíter, com a cara-disco ou outros peixes, porque ele não ataca só a disco. Você precisa deixar ele alimentado. E é o que eu falo, para qualquer peixe, tá, gente? Se você tiver uma carpa, por exemplo, que é um peixe super tranquilo, na minha opinião, você não alimentar ela e tiver ali, por exemplo, um lebiste, um peixe que caiba na boca dela, ela vai acabar predando aquele peixe. Por quê? Ela precisa se alimentar, como nós, né? Então, muito importante, gente, a alimentação. Você tem peixe de fundo, alimente com rações para peixe de fundo. Você vai comprar lá ração para o seu peixe, no meu caso aqui, ração para cara-disco. Aí eu tenho uma ração que os neons acabam comendo todas, mas eu diversifico ali para os neons, os tetras, e eu boto rações de fundo para o meu algaíter. Então eu, até hoje, eu não tive problema. Questão de territorialismo, tá? O algaíter é um peixe pacífico, mas ele é muito territorialista. Então, assim, com peixes da mesma espécie, tá? Porque na natureza, geralmente, eles só se encontram na época de reprodução. Fora isso, fica cada um lá pro seu cantinho. E com outros peixes parecidos, tá? Ele pode, sim, atacar outros peixes que ele entenda que possam ser da espécie dele. Por exemplo, Fly Fox. Eu tenho um Fly Fox aqui e realmente ele trata bastante. Só que o Fly Fox é mais esperto, mais tranquilo. Mas de vez em quando sai uma treta ali entre eles. Então você vai ter um algaíter, tem um aquário de pelo menos, gente, 150 litros, tá? Preferência aquários compridos, não precisa ser aquários com muita profundidade. Também não adianta eu ter um aquário de uma torre de 150 litros, que para ele não vai atender, porque ele é um peixe de fundo. Então às vezes você pode até ter um aquário de 100 litros, mas ele é muito comprido. O ideal então é isso, que ele tenha bastante base, que é o que ele gosta. Bastante toca, ele gosta de ficar intocado em pedras, troncos, então quanto mais você tiver grutas ali para ele, mais à vontade ele vai se sentir e também ele fica mais tranquilo, né? Ele precisa defender tanto território. Pode haver casos sim de você botar mais de um algaíter no mesmo aquário. Para isso você precisa ter bastante tocas, muitas pedras ali, muitas raízes, tá? E às vezes você consegue ter, mas é mais complicado. A questão de reprodução é um peixe ovíparo, né? Mas também bem complicado de se reproduzir em aquários, tá? Algumas pessoas até conseguem fazer, mas é bem complicado. Depois eu posso estar até pesquisando melhor isso para vocês. Se vocês tiverem esse interesse, tento trazer isso aí para vocês. Mas eu sei que é complicado de reproduzi-lo em aquário. Eu aconselho ele ter esse peixe, por exemplo, quem tem lago, é bem legal você ter esse peixe, né? Você tem peixes aí com umas carpas, geralmente os quimbos são peixes maiores. E ele vai ter muita... Em lago, né? Você tem pedras ali, ele tem muito refúgio e bastante alimentação. Mas, lembrando que você tem que alimentar o seu peixe com ração de fundo. Beleza? Porque ele pode também atacar as carpas, os seus quimbos, se ele sentir fome. É um peixe bem estabanado. Você tem um aquário plantado, eu acho que é meio complicado de ter ele, porque ele cavuca muito ali o substrato, faz muito buraco no substrato, né? Então ele é bem estabanado. A alimentação, como eu disse para vocês aí, é algas, rações,
Você pode dar pepino. Outra coisa bem legal é você dar alimentos vivos também. Ele come larvas de insetos, tá? Pode botar ali, ele vai se alimentar. Ele é um peixe onívoro, ele é algueiro, né? Principalmente na parte, como eu disse para vocês, mais novo, ele é preferencialmente algueiro, mas ele gosta de rações e ele come outras alimentações, tá? Então ele é um peixe onívoro. O dimorfismo sexual dele, né, a diferença sexual dele, é muito pouco visível quando ele é novo. Quando ele é maior, aí, e é um peixe que pode passar aí, chegar de 20, 25 centímetros, tá? Ele é um peixe grande, até por isso que a gente fala em ter um aquário maior para ele. Esse dimorfismo sexual é bem complicado de se conseguir ver quando eles são menores. Quando eles estão do tamanho adulto, você consegue perceber que a fêmea tem um corpo mais gordinho, mais ovalado, né? Mais cheinho do que o macho. Essa aí é a principal diferença de dimorfismo entre os dois, né? Entre o macho e a fêmea do algaíter. Bom, vamos lá, a ficha técnica do algaíter. O pH ideal de 6,5 a 7,5. A temperatura de 20 a 28 graus. O GH, a dureza da água, né, de 5 a 20. É um peixe que tem uma boa tolerância de dureza. O temperamento dele pacífico. Pode ser criado em aquários comunitários. Dimorfismo sexual não é visível. Alimentação onívoro. Tamanho de 10 a 25 centímetros, é um peixe que cresce bastante. O tempo de vida dele é de média de 10 anos e a reprodução ovípara. Então, gente, como eu falei para vocês, vocês podem ter sim ele em aquários comunitários aí, mas tem que ter sempre essa questão. Tem apenas um no seu aquário, que eu aconselharia. Você quer ter um algaíter? Tem apenas um no seu aquário. Alimente-o bem, né? Tanto ele quanto seus peixes de fundo, alimente sempre eles bem, com bastante tocas, e eu acredito que você não vai ter problema. Mas, quando a gente fala de peixe, você pode sim pegar um peixe que seja, né, problemático, independente do peixe que for. Por mais pacífico que às vezes é a espécie, às vezes acontece se você tem um peixe que tem uma agressividade sobrenatural, vamos falar assim. E aí não tem jeito, né? Você precisa separar eles. Mas no mais, a minha experiência com o algaíter que eu tenho para passar para vocês é essa. A minha principal dica, que eu continuo batendo aqui, é alimentá-lo bem, manter sempre uma boa alimentação. Ele é um peixe que é voraz, você vê que depois que ele acostuma, eu geralmente boto ração em 2 pontos do aquário, né? Para que as coridoras ele não fiquem disputando ali muito, e ele geralmente ele me vê chegando para alimentar os peixes, ele já vai certinho pro ponto que eu jogo a ração, eu já jogo ali, ele fica ali em cima e ele come muito rápido as rações. Limpa muito bem o aquário, um peixe bem legal, estabanado, como disse para vocês. Então aquários aí grande, né? Você vai gostar de ter um peixinho bem legal de ter, bem legal de se observar. Tendo esses cuidados aí com a alimentação, eu acredito que você não vai ter grandes problemas com ele atacando os outros peixes. Mas lembrando que você tem que sempre estar observando, porque é um peixe que vai crescer bastante, e quanto mais ele cresce, mais ele precisa de alimento, tá, gente? Então sempre observe. Se você percebeu que em qualquer momento ele teve uma primeira agressividade com qualquer peixe seu, eu te aconselho a separar ele para um outro aquário, tá bom? Se você não gosta de tirar seus peixes, se desfazer deles, então eu não te aconselharia ter um algaíter. Você tem outros limpadores de algas aí, como os octocintos, são excelentes peixinhos. Você tem vários tipos de cascudo, menores também, que não crescem tanto, né? E aí você utiliza desses peixes aí, porque o algaíter é um peixe sim que vai crescer, já teve até 28 centímetros, às vezes você consegue chegar com peixe. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa aí, deixa seu comentário, tiver alguma dúvida, se discordar. Dê o like no vídeo aí, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, dá essa força pra gente se vocês estão gostando do conteúdo, porque isso aí ajuda o YouTube a entender que o conteúdo tá bom, tá interessando vocês, e estimula aí a
continuar gerando esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.